Bandeirantes Acontece. Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir, ouvir. Bandeirantes Acontece. Jornalismo aqui. A base de Donald Trump começa a questioná-lo e começa a cobrar o cumprimento de promessas feitas. Há um caso que não é lá muito importante do ponto de vista da política internacional, é uma coisa interna, mas que também foi parte da cobrança. É o caso Epstein. Epstein, quem acompanhou aí, ainda que à distância, ele foi preso, acusado de crimes sexuais contra menores de idade, e inclusive de um esquema de prostituição infantil, etc. E morreu na prisão. O fato é que tinha uma ilha, né, e recebia lá muita gente endinheirada e muita gente com poder político. Não significa que quem foi à ilha participou dessas ações criminosas, né? Mas o fato é que, durante a campanha, o Trump sugeriu diversas vezes, afirmou que havia uma lista de amigos, clientes de Epstein. E quando se fala em cliente, se está sugerindo que eram pessoas que pagavam para que pudessem participar da festança criminosa promovida de tempos em tempos pelo Epstein, de acordo com a acusação. Pois bem, o Trump dizia isso, ele que foi amigo do Epstein por muito tempo, aí quando isso veio à tona, ele foi preso, o Trump se afastou e passou a dizer que essa lista estava sendo escondida porque ali havia nome de muita gente ligada ao poder nos Estados Unidos ou gente muito endinheirada. Isso virou uma crença dentro do tal MAGA, né? Que é o fazer a América grande outra vez, etc. E o pessoal do MAGA passou a reproduzir isso em rede social, etc., que o governo Biden e o Congresso e o Judiciário, que estava todo mundo escondendo a lista. E no início do governo Trump, a procuradora-geral, vale lembrar que nos Estados Unidos, a procuradora-geral, ou procurador-geral, quem estiver no cargo, hoje é uma procuradora, que é a Blonde, a Pam Blonde, que a Pam Blonde disse que havia lista, que ela estava passando ali por análises e que seria divulgada. E o Trump, até o final da campanha, dizia reiteradamente que, ganhando a eleição, iria divulgar e tal, mostrar quem estava envolvido nessa ação criminosa que durou anos. E sugeria, inclusive, que a morte do Epstein teria de ser investigada. Será que ele realmente tirou a própria vida? Ou foi uma queima de arquivo? O Trump sugeriu isso diversas vezes. Pois bem, agora, recentemente, o governo Trump diz, não tem lista nenhuma, não tem nada a ver, isso aí é uma teoria conspiratória inventada por democratas. Sendo que ele foi o alimentador, o fomentador dessa teoria conspiratória. E que virou, repito, febre entre seus apoiadores e dentro do movimento MAGA e nas suas ações políticas e ações eleitorais. Quando agora o governo Trump vem e diz, não tem lista, não tem nada, isso é uma teoria conspiratória. Muitos de seus apoiadores, e isso começa, claro, com aqueles que têm mais visibilidade, que são seguidos por muita gente e tal, inclusive o Steve Bannon,
que no primeiro mandato do Trump teve durante um tempo relevância, depois foi mandado para escanteio pelo próprio Trump, que estava aparecendo demais e se envolvendo em algumas ações estranhas, né? Mas esse pessoal começou a cobrar o Trump. Pera aí, pô. Como assim? Você que dizia isso e agora está dizendo que é teoria conspiratória dos democratas? Mas esse é um assunto que, a não ser pela cobrança sobre o Trump, não tem relevância internacional. É uma questão interna. Agora, há uma outra cobrança. Trump disse diversas vezes, não como um assunto que ele abordava eventualmente, mas como algo central na sua campanha. E por que central? Porque ele passou a tratar como algo central em um eventual governo, e ele foi eleito. O que é? Os Estados Unidos não irão mais lutar guerras alheias, não irão mais pagar conta dos problemas alheios. A Europa que pague suas contas, o Japão que pague suas contas, a Coreia do Sul que pague suas contas. Nós não ficaremos financiando guerras e não ficaremos financiando déficits alheios. Já temos o nosso. A exceção, isso ficou claro desde sempre, é de Israel, né? Aí é uma outra relação histórica, etc. Então Israel não entrava nessa discussão. Mas a guerra na Ucrânia, sim. E o Trump, com o histrionismo peculiar, prometeu que no dia seguinte à posse, ou seja, toma posse dia 20 de janeiro, tomou posse dia 20 de janeiro de 25, no dia 21 de janeiro, ele estaria anunciando um grande acordo para o fim da guerra na Ucrânia. 21, 22, 23, e claro, meses depois, a guerra volta a uma situação crítica. E aí, com o Trump agora, ele que chegou a enxotar da Casa Branca o Zelensky, e chegou a dizer para o Zelensky, você é um mal agradecido. Se você estivesse sozinho nessa aí, você teria perdido a guerra em 3 dias. Não seria nem em 3 semanas, mas em 3 dias. Nós estamos lá, o contribuinte americano te sustentando, e você é um ingrato, etc. Falou isso publicamente, aquela reunião que foi transmitida, uma coisa constrangedora. E botou o Zelensky para fora. Ele e a delegação ucraniana. Eles foram para um salão, esperavam a retomada da reunião e veio o aviso ao Trump, não quer falar mais com vocês, podem ir embora. Foram embora. E disse que interromperia, aliás, há algumas semanas ele falou de novo que interromperia entrega de ajuda militar para a Ucrânia. Ele já havia dito isso lá atrás, depois desdisse, voltou a dizer. E aí desdisse. E agora está prometendo o maior dos pacotes de ajuda. Com mísseis ultramodernos, inclusive com a Europa, que sempre abana o rabinho para os Estados Unidos. A União dos Estados Vassalos da Europa, ela imediatamente concordou de entregar mísseis para a Ucrânia e fazer a reposição em seu próprio arsenal com mísseis dos Estados Unidos, porém pagando por esses mísseis novos. É um envolvimento ainda mais forte dos Estados Unidos no confronto, mas fazendo por intermédio da Europa. Ele não inaugurou o envolvimento. Aliás, ele não inaugurou a crise. Essa guerra é resultado de uma crise provocada por um golpe de Estado na Ucrânia, feito em 2014, sob as ordens da dupla Barack Obama-Joe Biden. Barack Obama e Joe Biden
são diretamente responsáveis pelo golpe de Estado na Ucrânia em 14, por toda a crise desencadeada por esse golpe de Estado e pela guerra. Não há a menor dúvida. Isso foi fomentado, elaborado, planejado. Não foi uma sequência de acontecimentos inesperados. Isso foi plantado, regado, bem tratado, cultivado. E aí está a colheita. E Trump, que denunciava os erros dos democratas e tal, no primeiro mandato, não moveu uma palha para impedir o alto envolvimento dos Estados Unidos na Ucrânia, por intermédio de Victoria Nuland. E depois, inclusive com a instalação de laboratórios biológicos, capazes de produção de armas biológicas em território ucraniano, mas laboratórios dos Estados Unidos. É muito sério. Biden agiu como um acelerado. Foi um governo que cometeu crimes em profusão. Mas isso não começou com Biden, nem com Trump, e nem mesmo com Obama, embora no governo Obama tenha sido realizada a ação que desencadeou o golpe de Estado na Ucrânia. E agora Trump se joga na brincadeira, oferecendo mísseis e mísseis e mísseis e sistema antimísseis e drones, os Patriots, mísseis moderníssimos, gente da OTAN para ensinar os ucranianos a manejarem as máquinas de guerra. E aí os caras do MAGA, esses que têm mais influência, mas também a base eleitoral, essa gente começou a cobrar Trump. Falando, peraí, você mentiu. Você colocou como questão central em seu governo a saída dos Estados Unidos dessas guerras externas. A libertação do contribuinte americano dessa obrigação permanente de pagar guerras pelo mundo. E aí você vem dizer, agora, que vai se jogar nisso? Você mentiu. Só que há um ponto. O Trump, embora queira, embora já tenha sugerido uma mudança na Constituição, na emenda que é da década de 50 do século XX, que estabeleceu o limite de 2 mandatos. Antes, 2 mandatos era uma espécie de acordo, não é? Havia uma espécie de entendimento, e até pela decisão do primeiro presidente, Washington, de não concorrer a um terceiro mandato. Depois, o terceiro presidente, porque o segundo, que foi o John Adams, só teve 1 mandato. Mas o terceiro presidente, Thomas Jefferson, também não quis concorrer a um terceiro mandato. E isso foi virando uma espécie de acordo, e até por essas decisões históricas, isso virou um constrangimento. Ninguém ousava pleitear um terceiro mandato. Mas não havia proibição constitucional. O único que teve mais de 2 mandatos foi Franklin Delano Roosevelt, quando não havia, óbvio, impedimento constitucional, mas era um momento muito especial. Havia o novo acordo, né, que eles chamavam lá de New Deal, novo acordo social, em razão da grande crise que começa no final dos anos 20, tem o crack de 29, a depressão econômica no início dos anos 30 e a eleição do Roosevelt em 32. E ele é eleito em 32, é reeleito em 36, aí vem a Segunda Guerra Mundial, que começa em 39, e até por isso entenderam que seria perigoso mudar o comando. Ele tem um terceiro mandato em 40 e um quarto mandato em 44. Só que ele morre no início do quarto mandato em 45. Aí vem o Truman, que era o vice dele, que depois é reeleito para um mandato próprio.
Mas então vem a decisão. Vamos colocar, como houve a quebra da tradição com Franklin Delano Roosevelt, vamos colocar o impedimento constitucional. Não pode mais de 2 mandatos, não importa se seguidos, consecutivos ou não. Como é o caso do Trump. Trump perdeu quando tentou a reeleição. Volta agora, segundo mandato. O que a Constituição diz é o segundo e último. Não importa se são 2 seguidos ou intercalados. São 2 e acabou. E ele quer mudar isso, para que tenha direito a disputar um 3º mandato. Quer mudar a Constituição. Muito difícil. Muito difícil que consiga votos para isso no Congresso. Porém, hoje a realidade é, não pode. Então Trump não é candidato a um 3º mandato. Ele não vai disputar a reeleição, a não ser, insisto, que houvesse essa improvável mudança constitucional. Sendo assim, ele já não está dando muita pelota para essas cobranças, para essas reclamações. E para o fato de que seu eleitorado está dizendo, você mentiu. Não está. Claro, ele quer fazer o sucessor, se não houver a tal mudança constitucional que ele sonha, que, repito, é improvável. O Vance, o vice dele, deve ser o candidato apoiado pelo Trump. Hoje, né? Ele é tão imprevisível, imagine o quanto pode mudar até 2028, quando haverá a eleição. Ainda tem muito tempo, né? Mas o fato é que alguns passaram a dizer, nas análises internacionais, o Trump está sendo pressionado pela Europa e pela OTAN. Bobagem. A Europa nunca teve um conjunto tão medíocre de governantes. Se fosse apenas isso, a mediocridade, aliás, não é mediocridade. Mediocridade é uma referência ao que é médio. E não é médio historicamente, é muito abaixo. É o chão. É um nível rasteiro, pueril, indigente. Quando você pensa em Merz, em Meloni, em Macron, em Starmer, em Pedro Sanches. E essa gente tem fomentado a guerra na Ucrânia. Inclusive Pedro Sanches, hein? Diga-se, inclusive Pedro Sanches. Tem alimentado o Starmer, que é um desses vários traidores à causa original de seus partidos, né? Mas não, a traição não começou com ele. A tradição do Partido Trabalhista começa com Tony Blair. Mas com Starmer, ela atinge um estado de arte. É a traição descarada. É o reacionário governando em nome do Partido Trabalhista. Mas reacionário até o centro de sua alma. Merz é uma mistura de fascista com representante do sistema financeiro alemão e europeu. Mas a Europa, enfraquecida política e economicamente, não é a causa dessa mudança do Trump. A Europa não tem força para isso. A OTAN, menos ainda. A OTAN, que é a maior máquina de guerra que a humanidade já conheceu, a OTAN, ela é dirigida essencialmente pelos Estados Unidos. Nada é feito na OTAN, nada é decidido na OTAN, sem que os Estados Unidos digam: está bem, façamos isso, façamos aquilo, é assim, será assado. E os outros seguem, os europeus e o Canadá. Apenas seguem. A pressão vem daquilo que de fato governa um país como os Estados Unidos. E não só, mas a maioria dos países do mundo, inclusive o Brasil. A plutocracia.
o grande capital. A indústria de armas, ela é controlada hoje por grandes conglomerados financeiros. O capital financeiro, ele é a fusão do capital bancário com o capital industrial. O capital financeiro governa as 8 grandes produtoras de armas. Essa gente governa. O Estado é um instrumento da plutocracia, inclusive no Brasil. E essa plutocracia que disse para o Trump, agora é por aqui. E o Trump disse aos europeus, vocês terão de comprar nossas armas. Vocês vão fornecer parte do estoque do arsenal de vocês para a Ucrânia e vão repor comprando armas novíssimas da minha indústria, das 8 grandes fornecedoras. Aliás, a indústria bélica, a parte bélica da Boeing, foi o que salvou a Boeing. As guerras, elas são, claro, instrumento de disputa geopolítica, instrumento de política imperial e são fonte de enriquecimento rápido. As ações dessas empresas, desde 22, desde a guerra na Ucrânia, tiveram um crescimento extraordinário. Já eram empresas imensas, bilionárias, em dólares. Cresceram muito mais. Mas não são setores isolados, estanques. O setor produtivo foi engolido pelo capital financeiro, que é a fusão desses capitais. E o velho capitalista tornou-se uma espécie de gerente do capital financeiro. Esse é um processo que começa lentamente lá naquilo que o Marx chamou de 18 Brumário, de Luiz Bonaparte, o sobrinho do Napoleão. Ali você tem a gênese dessa fusão. Capital bancário com o capital produtivo. E depois isso se torna gigantesco, produz os fenômenos do imperialismo, do monopólio, ou radicaliza a formação de monopólios, porque o monopólio é uma decorrência inevitável do capitalismo. Então o jogo é muito mais pesado. Não é que o Trump decidiu, não, eu não vou ser candidato a nada, e agora me deu na veneta que eu vou enfiar armas lá na Ucrânia. Não. Ele é só instrumento desse capital. Ele é apenas ele é o portador, é o que tem votos. O seu trunfo é ter votos. Chegar à presidência. Mas ele não é um monarca absolutista. Ele também cumpre ordens. Histriônico, eu faço porque eu posso. Isso é o show, é o exibicionismo. Como disse Salomão, debaixo do sol, tudo é vaidade e correr atrás do vento, né? Como está em Eclesiastes. E não são ações decididas porque o sujeito acordou com vontade de mandar armas para a Ucrânia. Ele foi induzido a isso, determinou-se isso, e cabe ao Estado, como instrumento da plutocracia, cumprir. E claro, não vai enfrentar resistência na Europa. A Europa tem sido a grande alimentadora na guerra da Ucrânia. Mas a gênese de tudo isso é o movimento da OTAN em direção ao leste. E esse evento particular, foi o golpe de Estado em 2014, produzido pela administração Barack Obama, Joe Biden. Como produziram o caos na Síria, como produziram o caos
na Líbia, produziram esse golpe de Estado na Ucrânia, meu caro Danilo Gobato.